one fish, two fishes. Or one fish, two fish. Nesse vídeo eu vou falar sobre formas de plural. Andando pelo aquário do rio, eu me lembrei de uma pergunta que eu fiz para minha professora de inglês quando eu tinha uns 8 anos. Eu havia lido a seguinte frase em um livro: Mike has two pet fish. Mike tem 2 peixes de estimação. Mas, peraí, teacher, o plural de fish, peixe, não seria fishes? E aí eu tive a ideia para esse vídeo. E no final você vai saber qual é o plural correto para a palavra fish. Grande parte dos substantivos que são passados para o plural recebe um S no final. Veja essas 4 palavras: car, carro, book, livro, table, mesa, computer, computador. Veja que apenas colocando um S nós temos o plural. Car, cars, book, books, table, tables, computer, computers. Porém, temos outras regras para o plural e só utilizamos essa regra do S no final da palavra quando as outras regras não se aplicam. Então, vamos dividir os substantivos em 2 grupos, os regulares e os irregulares. Vamos começar então com os regulares. Os substantivos regulares têm regras definidas, existem regras para os regulares e elas funcionam na maioria das vezes. Então vamos começar aí com os substantivos terminados em Y. Temos aí a palavra story. Veja o plural de story. O plural de story é stories. Por que mudou esse Y e colocou um IES no final? Vamos lá. Antes do Y tem uma consoante. Então, quando tem uma consoante antes do Y, você tira esse Y e coloca IES. Vamos de novo. Veja, antes do Y tem uma consoante. Você tira a consoante e coloca IES. Então, story, que é história, fica stories. Story, stories. Então, do lado esquerdo temos as palavras no singular. Story, história. Candy, doce, guloseima. Country, país. City, cidade. E family, família. Veja como fica o plural. Story, stories. Candy, candies. Country, countries. City, cities. Family, families. Tem um Y no final da palavra. Se tem uma consoante, você simplesmente elimina a consoante e coloca IES e você tem o plural da palavra. Continuando com substantivos terminados em Y, agora com uma forma um pouco diferente. Veja a palavra boy, que significa menino. O plural é boys. Por quê? Porque antes do Y tem uma vogal. Aí você só coloca o S. Boy, boys. Exemplos. Na coluna da esquerda temos eles no singular. Boy, menino. Day, dia. Tray, bandeja. Boy, boys. Day, days. Tray, trays. Como mostrei anteriormente, se antes do Y tiver uma vogal, é só colocar o S. Agora com substantivos terminados em CH, S, SH, X e Z. Um exemplo aqui com a palavra brush. Brush é escova. O plural de brush é brushes, com ES no final. O que acontece então? Veja, sempre quando tiver CH, S, SH, X e Z, você coloca um ES no final. No caso, brush, brushes. Alguns exemplos. Então, na esquerda temos as palavras no singular. Bus, que significa ônibus. Box, que significa caixa. Brush, que significa escova. Lunch, que significa almoço. E buzz, que significa zumbido. Então, você simplesmente coloca um ES no final e você tem o plural. No caso de bus, buses. Box, boxes. Brush, brushes. Lunch, lunches. E buzz, buzzes. Agora, substantivos terminados em O. Potato, batata. O plural de batata é potatoes. Então, por que tem esse ES no final? Se houver uma consoante antes do O, você coloca ES no final. Então, potato fica potatoes. Agora com substantivos terminados em F e FE. Primeiro exemplo aí com a palavra life. Life significa vida e o plural de life é lives. Então veja
que eu tenho que tirar o FE e colocar VES. Se eu tenho uma palavra que termina com FE, eu tiro o FE e acrescento VES. No caso, life, lives. Agora uma palavra que termina em F, thief, que é ladrão, né? Thief. O plural de thief é thieves. Veja que eu tiro o F e coloco VES. Thief, thieves. Alguns exemplos. Na coluna da esquerda tem as palavras com FE e com F. A primeira é life, que é vida, thief, que é ladrão, knife, que é faca, e wife, que é esposa. Life, plural, lives, thief, plural, thieves, knife, knives, wife, wives. Então, palavras que terminam com FE e F, você tira o FE, tira o F e coloca VES. E agora, muita atenção. Veja essa palavra, roof. Roof significa telhado. Roof termina com F. Bom, teacher, pela regra você mostrou, termina com F, então eu tenho que tirar o F, colocar VES e vai ficar roofs. Não. O plural de roof é roofs. Aí você me pergunta, mas teacher, e a regra? Nem sempre a regra funciona e é por isso que eu preciso te mostrar uma coisa. Os substantivos irregulares. Os substantivos irregulares não têm regras definidas. Os substantivos irregulares não seguem regras. Algumas palavras até possuem semelhanças, mas não existe um padrão. A solução é memorizar as palavras. Algumas formas de plural de alguns substantivos realmente são estranhas e não existe um padrão. Você realmente precisa memorizar as palavras. É um trabalho que leva um tempo, mas é a única solução para você usar essas palavras no plural. Vou mostrar algumas para você. Veja na coluna esquerda, child, criança, woman, mulher, man, homem e person, pessoa. O plural de child, criança, é children, crianças. O plural de woman é women. O plural de man é man e o plural de person é people. Veja que realmente a mudança é grande e você tem que ficar ligado e simplesmente trabalhar a memorização para não errar. Agora veja essas três palavras da esquerda. Tooth, foot, goose. Tooth é dente em inglês. Foot é pé e goose é ganso. Veja que o plural de tooth é teeth. O plural de foot é feet. E o plural de goose é geese. Ok. Veja que tem até um padrão, né? Os dois Os viram dois Es. Interessante, né? Agora, essa palavra aqui. Moose. Moose significa alce. Agora, seguindo o padrão de tooth, foot e goose, bom, o plural de moose só pode ser meese, certo? Não, errado. Então veja que nem sempre você pode seguir um padrão. Existe sim uma similaridade, mas esse padrão ele é perigoso. Não tente emular esse padrão, tudo bem? Porque o plural de moose é moose. Veja isso. O plural da palavra alce, né, em inglês, moose, é moose. E com isso, você acaba de descobrir que tem algumas palavras que não possuem plural em inglês. Quando digo que não possuem plural, é que não possuem uma mudança nela para designar que é um plural, como no português. É óbvio que moose, moose, one moose, 10 moose, né, um alce, 10 alces. Ok, estou usando no plural. Mas ela não muda quando eu tenho que aumentar aí essa quantidade aí de um para mais, né? Se eu estou dando plural. Sim, algumas palavras não possuem plural em inglês e eu vou mostrar apenas três. Essas três aqui são bem clássicas, existem outras que com o tempo você vai acabar aprendendo, mas eu vou mostrar aqui três casos clássicos de palavras que não possuem plural em inglês. E a primeira palavra é information. Information. Informação ou informações. Já vi muita gente falando informations, mas isso é errado. Então vamos lá, alguns usos da information. Thanks for the information. Thanks for the information. Isso quer dizer obrigado pela informação ou então
obrigado pelas informações. Então, information pode ser informação ou então informações. Mas, aí você me pergunta, mas teacher, como é que eu falo uma informação? Ou algumas informações? Vamos lá, vou te mostrar então. A piece of information é igual uma informação. A piece of. A piece of é um pedaço de. A piece of information é um pedaço de informação. É assim que você conta informação em inglês. Tudo bem? A piece of information é igual uma informação. E informações, some information. Some information é informações. Então, na primeira, a piece of information, vou te dar um exemplo aqui, tá? She told me an important piece of information about the new director. Ela me contou uma informação importante sobre o novo diretor. An important piece of information. A piece of information. Uma informação. Tudo bem? Então, se tiver que contar informação, você conta a informação em pieces of information. One piece of information, a piece of information, two pieces of information. Mas é estranho contar mais de uma informação, ok? Mas de qualquer forma, a piece of information é uma informação, tudo bem? E agora, some information, informações. Can you give us some information about restaurants in the area, please? Você pode nos dar informações sobre os restaurantes na área, na região, por favor? Então, some information, informações. Mais alguns exemplos. I need more information. Eu preciso de mais informações. Where's the information desk? Onde é o balcão de informações? I've got some new information. Eu tenho informações novas. I've got the information I needed. Eu tenho as informações que eu preciso. Nessa última aqui, ó, I've got the information I needed. Eu tenho as informações que eu preciso ou eu tenho a informação que eu preciso. Então, o use information requer aí uma prática, tudo bem? Mas entenda que eu não tenho como contar information em inglês, tá? É incontável, ok? Eu conto a piece of information, tudo bem? Ou então, some information, sem determinar quantas informações eu preciso, ok? Agora, essa palavra, bread, pão. Essa palavra dá uma confusão muito grande para o estudante brasileiro de inglês, a pessoa, quem fala português, né? Bread, pão. O plural de bread não é breads, tudo bem? Então vou mostrar como você usa essa palavra. Bread. A loaf of bread é um pão. Baguete, tudo bem? Loaf, em inglês, quer dizer baguete ou filão. Então, a loaf of bread é um pão. Two loaves of bread são 2 pães. Eu estou falando de baguete ou do filão. Tudo bem? Então, o plural de loaf, seguindo aquela regrinha lá da palavra que termina com F, você tira o F e coloca VES, certo? Então, a loaf of bread é um pão. Two loaves of bread são 2 pães. Veja que a palavra bread não muda. Tudo bem? Não tem plural aqui. Ok? A bread roll é um pãozinho. Sabe aquele pãozinho francês? Então, você pode chamar um pãozinho francês de roll. Então, a bread roll é um pãozinho. Two bread rolls são 2 pãezinhos. E o pãozinho francês, na verdade, é brasileiro, tá? Só, não sei se você sabe, mas o pãozinho francês é uma invenção aqui do Brasil. É muito difícil você achar o famoso pãozinho francês nosso aqui fora do Brasil. Você pode até encontrar, mas é muito difícil. Então o roll é um pãozinho, pode não somente ser um pãozinho francês, pode ser outros tipos de pães menorzinhos, como se fosse o nosso pãozinho, tudo bem? Então um roll é um pãozinho pequeno. O loaf é a baguete, o filão, tudo bem? Então alguns exemplos aí usando bread em frases. I bought a loaf of Italian bread. Eu comprei um pão italiano. I bought 2 loaves of Italian bread. Eu comprei 2 pães italianos. Can I have 5 bread rolls, please? 5 pãezinhos, por favor. Então, pão não se conta, pão não tem plural, não tem breads, tudo bem? A palavra breads com essa até existe, mas é para se referir a tipos de pães, tudo bem? Então, use bread. E agora essa palavra aqui que gera muita confusão também. News.
News. News pode ser notícia ou notícias. Essa palavra não está no plural, tudo bem? Apesar de levar um S, tudo bem? Vamos lá. The news just came out. A notícia acabou de sair ou as notícias acabaram de sair. Tanto faz, tudo bem? I have important news. Eu tenho uma notícia importante, eu tenho notícias importantes. Então a palavra news pode ter essa ideia de singular ou plural. Eu posso até isolar como uma notícia, mas é muito difícil de acontecer. Então o importante é você entender que news pode ser notícia ou notícias. E para finalizar, o plural dos adjetivos. E por que eu digo isso? Porque no português os adjetivos têm plural, mas no inglês os adjetivos não têm plural. Adjetivos em inglês não têm plural. Alguns exemplos. That car is new. Aquele carro é novo. Those cars are new. Aqueles carros são novos. Veja que a palavra new simplesmente não mudou. New novo, new novos. Ok? Então não existe plural para adjetivo em inglês. Mais um exemplo. My shirt is blue. Minha camisa é azul. Her eyes are blue. Os olhos dela são azuis. Veja que azul, né, um adjetivo, é uma cor, né, não muda. Blue azul ou blue azuis. E agora, aquela pergunta do comecinho do vídeo. Qual o plural da palavra fish? Seria fish ou fishes? Porque seguindo a regra, com SH, eu tenho que colocar ES no final. Né? Mas aquela frase que eu havia lido no livro, né, o plural de fish era fish. Então, qual é o plural da palavra fish? Em contextos mais gerais, comumente usados, a forma plural de fish é fish. Porém, em contextos mais específicos, o plural também pode ser fishes, em referência a várias espécies de peixes. Então, o plural de fish pode ser fish ou então fishes. Mas eu posso te dizer que fish, né, como plural de fish, é muito mais usado do que fishes. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. I caught 4 fish yesterday. Eu peguei 4 peixes ontem. There are 2 fish in the aquarium. Há 2 peixes no aquário. Most fishes have good vision and a good sense of smell. A maioria dos peixes tem boa visão e bom olfato. Então veja que nas duas primeiras frases eu estou falando de peixe de uma maneira genérica, então eu uso fish para plural. Mas na última, fishes com ES, eu estou falando de espécies de peixe. Então, fish de uma maneira mais genérica e fishes quando eu quero falar de espécies de peixe. Então, fishes com ES é muito menos usado do que fish para o plural de fish. Então está respondida aí a pergunta do começo. A minha dúvida quando eu tinha 8 anos realmente fazia sentido, porque fish sendo plural de fish é muito estranho para nós que falamos português, certo? Mas pela aula de hoje você viu que não é tão estranho assim. Então você tem que trabalhar em muita memorização das palavras em plural no inglês. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Thanks a lot. See you next class.